Com muita frequência, recebemos questionamentos de clientes que estão implementando uma sala de monitoramento ou de controle com perguntas do tipo: como faço para colocar várias imagens no meu video wall? Ou então, vemos clientes que adquiriram por falta de informação um software de colaboração avançado, uma processadora de vídeo ou até mesmo foram induzidos a adquirir uma solução com software de gerenciamento de video wall, investindo uma quantia considerável, mas que acabam subutilizando o recurso, pois sua necessidade é muito mais simples do que ele pode te oferecer. Nesse vídeo, vamos apresentar o funcionamento de um servidor gráfico padrão para video wall e como utilizá-lo com software simples de gestão de áreas de trabalho, apresentando 3 opções gratuitas que atendem uma grande parte dos projetos de sistema de visualização ou controle baseados em video wall de forma eficiente e econômica. Se você planeja implementar um video wall com esse intuito, recomendo assistir esse vídeo que irá te ajudar a definir o caminho do seu projeto. Para nossas demonstrações, temos nosso video wall com 8 monitores associados e um servidor gráfico com Windows 11, utilizando 2 placas NVIDIA com 4 saídas de vídeo cada uma, entregando um Full HD por monitor, totalizando uma resolução de 7680 por 2160 pixels, configurada como uma única área no video wall. Essa primeira solução é a forma mais simples de como fazer o posicionamento das janelas, sem a necessidade de nenhum conhecimento técnico especializado, apenas utilizando o mouse como fazemos em nossos computadores pessoais. O processo é bastante simples, basta abrir a primeira janela do aplicativo e posicioná-la de forma desejada usando o mouse. Ajuste o tamanho e a posição da janela conforme sua preferência. Em seguida, abra a janela e repita o processo manualmente. Faça o mesmo para a terceira janela, ajustando e encaixando-a na melhor posição. Com essa técnica, você poderá organizar suas janelas criando um layout personalizado, sem grandes complicações ou necessidade de conhecimento específico. Apesar da criação de layouts manuais serem bastante simples, essa não é a maneira mais eficiente de fazer, pois o processo é um tanto moroso e impreciso. Com isso, irei apresentar 3 ferramentas de software gratuitos que têm a função de permitir a criação de layout de exibição de forma mais ágil e dinâmica. É importante ressaltar que essas soluções funcionam como gerenciadores de janelas de aplicativos do Windows. Assim, não é possível gerenciar aplicações em modo tela cheia ou full screen. Além disso, alguns aplicativos podem possuir algum tipo de bloqueio, como limitação do tamanho mínimo de janela, que pode resultar em um funcionamento inesperado ou até mesmo não funcionar quando se usa um gerenciador de janelas. Desta forma, a melhor forma de saber se irá funcionar bem é testando. O primeiro recurso que vamos explorar é o Windows Snap. Ele é um recurso padrão do Windows, especialmente aprimorado no Windows 11, que torna o uso do video wall ainda mais fácil. Ao invés de ter que posicionar manualmente as janelas, o Windows Snap oferece layouts pré-estabelecidos que facilitam a organização em servidores com grandes resoluções. Isto significa que você pode escolher rapidamente um layout adequado para a sua necessidade. Seu primeiro recurso é o atalho do botão Maximizar e Restaurar Janelas. Ao passar o mouse sobre este botão na barra de títulos de uma janela, o Windows Snap exibe atalhos para diferentes layouts, permitindo que você encaixe as janelas de forma rápida e eficiente. Podemos então posicionar as janelas em um layout de 4 zonas iguais, por exemplo, e selecionando a zona desejada dentro dessa composição. Após isso, são exibidas as outras janelas abertas no momento para que se possa selecionar quais serão exibidas nas outras zonas. Outra função muito útil é a capacidade de redimensionar várias janelas simultaneamente após agrupá-la em um único layout. Isso economiza tempo e esforço, permitindo que você ajuste todas as janelas de uma vez só. Além disso, o Windows Snap oferece um atalho intuitivo para criar layouts, simplesmente arrastando uma janela para a parte superior da área de trabalho, no caso do Windows 11. O Windows Snap é um ótimo recurso quando os layouts padrões são suficientes, uma vez que ele não permite a criação de configurações customizadas. Outra ferramenta bem interessante é o Fancy Zones, que é uma funcionalidade poderosa do aplicativo PowerToys, desenvolvido e disponibilizado gratuitamente pela Microsoft. Ele permite que você crie e personalize layouts de janelas pré-definidos para facilitar a organização de aplicativos e a multitarefa. Assim como o Windows Snap, ele possui algumas configurações de layout padrão, porém ele oferece a possibilidade de configurações desses layouts e até mesmo criar layouts totalmente personalizados para diferentes configurações de monitores. Dessa forma, você pode criar configurações baseadas nas características do seu video wall, otimizando ainda mais seu espaço de trabalho e melhorando sua produtividade. Por exemplo, podemos aplicar o padrão grade e configurá-la para 8 zonas sem espaçamento entre as zonas. Como estamos trabalhando aqui sobre um video wall de 8 monitores, o resultado prático é que temos uma zona em cada monitor do video wall. Dessa forma, podemos encaixar cada janela de aplicação na área compreendida por um monitor, bastando arrastar a janela enquanto se mantém a tecla Shift pressionada.
Podemos ainda posicionar a janela em múltiplas zonas, selecionando a tecla Shift e Ctrl, arrastando a janela sobre as zonas desejadas. Nesse exemplo, pegando as 4 zonas da direita. Podemos também criar um layout totalmente personalizado, como por exemplo, com 2 zonas na esquerda, cada uma pegando 2 monitores na vertical, e 2 zonas na direita, cada uma pegando 2 monitores na horizontal. Da mesma forma, conseguimos posicionar a janela em uma dessas zonas, podendo ainda movimentar a janela entre diversas zonas, mantendo a tecla Win e as setas do teclado, posicionando de forma bastante ágil. É possível ainda criar teclas de atalho para mudança rápida de layout, podendo assim alternar entre layouts pré-definidos para diferentes formas de visualização. Esses recursos fazem que o Fence Zone seja uma ferramenta bastante flexível e eficaz na tarefa de criação de layouts de exibição. Agora vamos falar sobre uma ferramenta especial para os usuários da linha quadro da NVIDIA, o NVIDIA Desktop Manager, que é uma outra solução para o gerenciamento do seu desktop, com layouts configuráveis e recursos avançados. Assim como o Fence Zones, é possível criar grades personalizadas ou utilizar layouts pré-definidos para organizar as janelas abertas no seu desktop. Porém, ele conta com alguns recursos que dão ainda mais agilidade no processo. O maior diferencial do NVIDIA Desktop Manager é a capacidade de associar aplicações às zonas do layout e salvar essa configuração como um perfil, permitindo assim criar vários perfis, cada um com as configurações desejadas para chamada rápida quando necessário. Então, para exemplificar o funcionamento desse recurso, vamos imaginar um layout padrão de 4 zonas, onde encaixamos 4 janelas de aplicações nessas zonas, arrastando a janela até a zona desejada enquanto se segura a tecla Ctrl. Para esse exemplo, podemos usar, por exemplo, 4 janelas do Google Chrome, podendo então salvar essa configuração em um perfil, dando um nome a ele. E agora, se fecharmos as janelas e chamarmos esse perfil, as janelas serão automaticamente abertas e posicionadas conforme configurado. Para que as janelas dos navegadores abram em websites específicos, adicionamos as URLs desejadas como sendo parâmetros de cada uma das janelas a serem abertas, diretamente na página de gestão de perfis do Desktop Manager, salvando o perfil no final do processo. Agora, chamando esse perfil, a ferramenta abrirá automaticamente as janelas nas URLs que foram registradas como parâmetros, de forma totalmente autônoma. É possível, inclusive, definir um layout para chamada automática assim que o computador é iniciado. Dessa forma, se houver uma queda de energia, por exemplo, o layout se auto-reconfigurará sem a necessidade de intervenção do usuário. Além disso, é possível criar outros perfis e associar cada um deles a um atalho de tecla, fazendo a alternância entre perfis de forma ágil, trazendo layouts totalmente diferentes, inclusive com janelas de aplicações diferentes. O Desktop Manager é uma excelente opção para os usuários da linha quadro da NVIDIA que desejam ter um controle mais automatizado e eficiente na exibição de múltiplas aplicações, além de uma rápida troca entre layouts pré-estabelecidos. Com essas ferramentas de simples utilização, é possível ter uma boa experiência na utilização do VisualWall para exibição multi-aplicativos, sem a necessidade de softwares complexos e equipamentos adicionais, e ainda assim atendendo grande parcela das necessidades dos usuários. Existem ainda algumas ferramentas e softwares que podem ser agregados ao servidor para permitir uma melhor experiência, como por exemplo o uso de navegadores em modo aplicativo, onde a barra de navegação ou de busca não é exibida, deixando a janela mais limpa. Ou ainda o uso de software de espelhamento de tela que permite que sejam exibidos no VisualWall imagens de computadores capturados pela rede, além de placas de capturas de vídeo que permitem a conexão de um equipamento externo com saída HDMI, por exemplo, e por aí vai. Dessa forma, se está planejando implementar um VisualWall e precisa de alguma ajuda, apresente sua necessidade ao nosso time comercial e iremos apontar o melhor caminho. Acompanhe também nossas redes, nosso canal no YouTube, onde sempre estamos trazendo novas dicas e informações que lhe podem ser úteis.